Por que o Império Romano não possui um único registro sobre um homem que arrastava multidões de 5.000 pessoas pelo deserto e desafiava a autoridade imperial? Como é possível que 40 historiadores, filósofos e cronistas que viviam exatamente na mesma região e época tenham ignorado completamente um terremoto que fendeu rochas e um eclipse solar que durou 3 horas? A resposta que os dados nos mostram é desconfortável e vai contra a teologia que nos ensinaram. A fé é uma adesão emocional que dispensa provas. O que faremos agora é o oposto. Uma investigação forense baseada puramente nos dados que sobreviveram. Para garantir a frieza necessária, utilizamos a Axioma, uma inteligência artificial analítica programada para processar milhões de fragmentos documentais do primeiro século, sem o medo religioso ou a tradição cultural. Carregamos nessa análise crônicas romanas, tratados judaicos, correspondências de prefeitos, ensaios filosóficos e relatórios de impostos datados entre o ano 1 e o ano 30. A missão era simples: encontrar o rastro documental de um homem chamado Jesus que teria abalado a Judéia. O resultado dessa varredura inicial choca. Historiadores chamam isso de efeito do silêncio, mas o tamanho desse vácuo é difícil de compreender sem olhar o contexto. O primeiro século não foi uma idade das trevas onde papéis se perdiam. Pelo contrário, foi o auge da burocracia romana e da literatura judaica. Roma controlava a região com mão de ferro e uma obsessão por registros. Cada levante, cada centavo de imposto não pago e cada execução eram catalogados. A Judéia daquela época estava repleta de escritores que funcionavam como os olhos e ouvidos do império. Nossa análise identificou mais de 40 autores que viveram e escreveram exatamente durante os anos em que Jesus supostamente pregava. Estamos falando de nomes como Sêneca, Plínio, o Velho e Plutarco. Quando cruzamos a obra completa desses 40 autores com as descrições dos milagres e tumultos na Galileia, o resultado é zero absoluto. Ninguém viu nada. Para entender o peso desse silêncio, olhe para quem estava lá. Fílon de Alexandria é o exemplo mais gritante. Ele não era apenas um escritor distante, era o maior filósofo judeu do seu tempo, vivendo até o ano 50 depois de Cristo. Fílon tinha conexões diretas com Jerusalém e até com a dinastia de Herodes. Ele escreveu extensivamente sobre a situação política, sobre os governadores, e dedicou textos inteiros para criticar a crueldade de Pôncio Pilatos. Mais importante ainda, Fílon era obcecado pelo conceito teológico do Logos, a palavra divina. Se houvesse um homem em Jerusalém chamando a si mesmo de Filho de Deus, operando milagres e desafiando o templo, Fílon teria sido o primeiro a investigar ou criticar. Mas em toda a sua vasta obra, não há uma única linha sobre Jesus, nem sobre a crucificação, nem sobre a ressurreição. Para o observador mais qualificado da época, esses eventos simplesmente não aconteceram. O silêncio continua com o Justo de Tiberíades. Esse historiador nasceu na Galileia, exatamente na região onde a maioria dos milagres teria ocorrido, e viveu nos anos 30. Ele escreveu uma crônica detalhada dos reis judeus daquele período. Embora sua obra original tenha se perdido, ela foi lida e revisada no século IX pelo patriarca Fócio. A reação de Fócio ao ler o texto de um vizinho de Jesus foi de fúria. Ele escreveu que não encontrou injusto nenhuma menção à vinda de Cristo. Um historiador local cobrindo a história da Galileia conseguiu não notar o evento mais famoso da história da Galileia. A estatística diz que isso não é um acidente. Alguns poderiam argumentar que eventos espirituais não interessam a historiadores políticos. Mas os evangelhos descrevem eventos físicos de escala geológica. É dito que no momento da crucificação, o sol escureceu por 3 horas e houve um terremoto que fendeu rochas. Eventos dessa magnitude deixam rastros. Plínio o Velho, autor da monumental História Natural, dedicou sua vida a registrar fenômenos astronômicos e geológicos incomuns, como eclipses e erupções. Se o sol tivesse desaparecido ao meio-dia na Judéia, Plínio teria registrado:
mas seus textos não mencionam nenhuma escuridão sobrenatural, nem abalos sísmicos na região no ano 33 d.C. É comum ouvir defensores da historicidade citarem Flávio Joséfo ou Tácito como provas definitivas. Mas a análise forense textual desmonta esses argumentos peça por peça. Joséfo, em sua obra Antiguidades Judaicas, tem um breve parágrafo conhecido como Testemunho Flaviano, onde supostamente confirma Jesus como o Messias. No entanto, ao submeter esse texto à estilometria, a análise dos padrões de escrita, fica claro que o trecho é uma fraude. O vocabulário e a gramática não correspondem ao resto da obra de Joséfo. É uma inserção grosseira que interrompe o fluxo lógico da narrativa. A análise linguística aponta que o estilo é compatível com Eusébio de Cesareia, um historiador da Igreja do século IV. Alguém, 300 anos depois, percebeu que o silêncio de Joséfo era constrangedor e decidiu escrever a prova que faltava. Quanto ao historiador romano Tácito, ele de fato menciona Cristo sendo executado por Pilatos. O problema é a data. Tácito escreveu isso no ano 116 d.C., quase um século depois dos eventos. Naquela época, os cristãos já estavam em Roma contando suas histórias. Tácito não estava consultando arquivos policiais da Judéia do ano 30. Estava apenas relatando o que aquele grupo de pessoas acreditava. O texto de Tácito prova que existiam cristãos no ano 116, não que existiu um Cristo no ano 30. O que sobra é um cenário incômodo. Temos arquivos romanos detalhando tudo: pequenas disputas por impostos, brigas sobre vestimentas sacerdotais. Temos registros militares sobre líderes rebeldes como Judas, o Galileu e Teudas, contra os quais Roma enviou legiões. Mas no centro dessa rede de informações, onde deveria estar a figura que arrastava multidões de 5.000 homens, o equivalente a uma legião romana inteira, existe apenas um espaço em branco. Pilatos era um governador paranoico com a segurança. Jamais teria ignorado uma reunião não autorizada de 5.000 homens no deserto. Ele teria enviado cortes, teria havido prisões, relatórios e despachos para Roma. A ausência desses documentos sugere que a multidão, os milagres e o próprio movimento, da forma como foram descritos, não aconteceram naquele tempo e espaço. Isso é uma prova negativa. A total ausência de evidência onde a evidência era obrigatória. Se removemos as inserções tardias, as falsificações medievais e a fé baseada em textos escritos décadas depois, o período do ano 1 ao ano 30 fica vazio. E esse vazio nos força a fazer a pergunta crucial sobre a origem dessa história. Se a história real não forneceu os fatos, de onde vieram os detalhes tão específicos dessa biografia? De onde vieram as 30 moedas de prata, o nascimento em Belém, a fuga para o Egito e a entrada triunfal em Jerusalém? Se esses eventos não foram capturados pelas câmeras da história, isso significa que eles foram escritos em outro lugar, muito antes de qualquer um desses personagens nascer. A biografia que conhecemos não foi vivida, foi montada. Se a história real permaneceu muda, o papel falou alto demais. Existe um manual de instruções usado para criar essa realidade. Descobrimos que o silêncio nos arquivos romanos não era uma falha de registro, mas uma prova de ausência. O homem não estava lá. Mas se ele não estava nas estradas poeirentas da Galileia, de onde surgiu uma biografia tão rica em detalhes, com diálogos precisos, cenas dramáticas e reviravoltas de roteiro? A resposta é a engenharia reversa. Quando um escritor quer criar um herói lendário que cumpra expectativas antigas, ele não olha para a realidade, ele olha para a biblioteca. Os autores dos evangelhos não estavam documentando o que viam, estavam reescrevendo o que já haviam lido. Eles tinham diante de si um vasto acervo de textos sagrados judaicos, o Antigo Testamento, escritos 500 ou 800 anos antes. A missão deles não era jornalismo, era validação. Eles precisavam provar que o personagem deles era o Messias prometido. E para isso fizeram ele atuar exatamente conforme o roteiro antigo exigia. Olhe para o momento mais visceral da narrativa cristã.
A crucificação. Os evangelhos descrevem uma sequência de horrores muito específica. Jesus está pregado na cruz, sofre uma sede terrível. Soldados romanos entediados dividem suas roupas e lançam a sorte sobre sua túnica para ver quem fica com ela. As pessoas passam e balançam a cabeça, zombando dele. E no auge da agonia, ele grita para o céu perguntando por que Deus o abandonou. Isso soa como o relato de uma testemunha ocular chocada com a brutalidade do momento. Mas quando submetemos essa cena ao banco de dados da Axioma, a inteligência artificial não nos leva ao ano 33. Nos joga 1000 anos para trás, para um texto atribuído ao rei Davi. Estamos falando do Salmo 22. A coincidência é matematicamente impossível. No Salmo 22, versículo 1, está escrita exatamente a frase, abre aspas, Deus meu, por que me desamparaste? Não é uma semelhança, é uma citação direta. Jesus não estava expressando uma emoção espontânea. Ele estava recitando um texto antigo. Continuamos a leitura do Salmo e encontramos no versículo 7. Todos os que me veem zombam de mim, estendem os lábios e meneiam a cabeça. O Evangelho de Mateus copia essa cena com a precisão de um espelho. O plágio se torna ainda mais evidente nos detalhes físicos. O Salmo diz, traspassaram-me as mãos e os pés, e o detalhe mais incriminador está no versículo 18 do mesmo Salmo. Repartem entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançam a sorte. Os evangelistas não viram soldados romanos jogando dados. Eles leram o Salmo 22 e transformaram poesia em ação. Eles construíram a cena da morte usando tijolos literários retirados de uma canção antiga, garantindo que cada profecia fosse ticada como cumprida. Se isso fosse apenas uma questão de estilo, poderíamos perdoar. Mas existem momentos onde a cópia cega gerou erros grotescos, falhas lógicas que denunciam a fraude de forma constrangedora. O caso mais famoso é a entrada triunfal em Jerusalém. A cena é clássica. Jesus entra na cidade montado em um jumento, aclamado pela multidão. A origem dessa cena está no livro do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9. O profeta escreve poeticamente, Eis que o teu rei virá a ti, humilde e montado em um jumento, e sobre um jumentinho, filho de jumenta. Zacarias estava usando um recurso comum na poesia hebraica, chamado paralelismo, onde se diz a mesma coisa 2 vezes para dar ênfase. Ele não estava falando de 2 animais, mas de um só, descrito de 2 formas. O problema é que o evangelista Mateus, escrevendo séculos depois e provavelmente não entendendo as sutilezas da poesia hebraica, interpretou o texto ao pé da letra. Ele leu jumento e jumentinho e concluiu que precisava haver 2 animais. O resultado está no capítulo 21 de Mateus, onde ele escreve que os discípulos trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram suas vestes sobre eles, no plural, e Jesus montou em cima deles. A imagem que Mateus cria sem querer é a de um número de circo, com um homem adulto tentando se equilibrar sobre 2 animais simultaneamente enquanto entra na cidade. Marcos e Lucas, mais astutos ou com melhores editores, corrigiram isso para apenas um animal. Mas o erro de Mateus permanece como uma impressão digital do crime. Ele não estava lá. Se estivesse, teria visto um homem em um animal. Como ele estava apenas copiando e interpretando mal um texto antigo, ele criou uma cena fisicamente absurda para satisfazer uma profecia mal compreendida. A mesma engenharia reversa explica o preço da traição. Por que 30 moedas de prata? Por que não 50 moedas de ouro ou 100 denários? Porque o profeta Zacarias, no capítulo 11, escreveu, E pesaram o meu salário, 30 moedas de prata. E ainda diz que o dinheiro foi atirado na casa do Senhor para o oleiro. O Evangelho repete a cena mecanicamente. Judas trai por 30 moedas, joga o dinheiro no templo, e depois os sacerdotes usam o valor para comprar o campo do oleiro. A realidade foi distorcida para caber no molde da Escritura. Porém, a maior fabricação de todas, aquela que sustenta o dogma central de bilhões de fiéis, nasce de um simples erro de tradução, a virgindade de Maria.
A ideia de que o Messias nasceria de uma virgem é a pedra angular da divindade de Jesus. Mateus cita o profeta Isaías, capítulo 7. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. Mas Isaías não escreveu em grego, escreveu em hebraico, e a palavra que ele usou foi almá. Em qualquer dicionário de hebraico antigo, almá significa simplesmente jovem mulher ou moça em idade de casar. Não implica virgindade. Se Isaías quisesse dizer virgem intocada, ele teria usado a palavra específica betula. O profeta estava dizendo apenas que uma moça engravidaria, algo perfeitamente natural. O milagre surgiu quando esse texto foi traduzido para o grego, na versão conhecida como Septuaginta. O tradutor, talvez por descuido ou escolha teológica, traduziu almá pela palavra grega partenos, que significa especificamente virgem. Séculos depois, os autores dos evangelhos, lendo a versão grega errada, acreditaram que o Messias precisava nascer biologicamente de uma virgem. Para justificar esse erro de tradução, eles inventaram toda a narrativa da concepção sobrenatural. Se o tradutor tivesse feito seu trabalho corretamente, o cristianismo, como conhecemos hoje, talvez não existisse. Uma religião mundial foi construída sobre um substantivo mal traduzido. O nascimento foi forjado, a morte foi copiada, e os detalhes do meio foram preenchidos com mal-entendidos literários. A biografia de Jesus é uma colcha de retalhos feita de pedaços do Antigo Testamento. Mas se a estrutura judaica explica as profecias, ela não explica a teologia estranha de um Deus que morre e ressuscita, algo que o judaísmo abominava. Para entender isso, precisamos sair de Jerusalém e olhar para os cultos proibidos dos pagãos. Se as profecias judaicas forneceram o figurino e os adereços, elas não explicam o enredo principal. Aqui encontramos um problema teológico imenso que a maioria das pessoas ignora. O judaísmo do primeiro século era rigorosamente monoteísta e abominava a ideia de um Deus que tem um filho biológico ou que morre. Para um judeu devoto, a ideia de beber sangue, mesmo que simbólico, ou comer a carne de uma divindade era a maior das abominações. Uma violação direta das leis alimentares e espirituais mais sagradas. Então, como uma seita supostamente judaica acabou adotando rituais de canibalismo simbólico e a adoração de um homem-deus que morre e ressuscita. Se essa história não veio de Jerusalém, ela precisava vir de outro lugar. Ao ampliarmos o raio da nossa investigação para além das fronteiras da Judéia, a Axioma identificou um padrão de repetição que transforma a biografia de Jesus em algo muito menos exclusivo do que fomos levados a acreditar. Não estamos olhando para um evento único na história. Estamos olhando para a última versão de um programa muito antigo. Começamos com uma data que todo mundo conhece: 25 de dezembro. Não existe uma única linha na Bíblia que diga que Jesus nasceu no inverno. Pelo contrário, os textos falam de pastores dormindo ao relento com seus rebanhos, algo fisicamente impossível no frio e nas chuvas do dezembro palestino. Por que, então, o mundo inteiro celebra o nascimento nessa data específica? A resposta não está na teologia, está na astronomia e nos cultos solares que dominavam Roma. Para os povos antigos, o sol era a única garantia de vida. A partir do verão, os dias ficavam mais curtos e o sol parecia enfraquecer, morrendo lentamente no horizonte. Esse declínio atinge seu ponto crítico no solstício de inverno. Do ponto de vista de um observador no hemisfério norte, o sol atinge seu ponto mais baixo e parece parar de se mover para o sul durante 3 dias, 22, 23 e 24 de dezembro. Durante essa pausa de 3 dias, o sol está metaforicamente morto, ou imóvel, na sua cova de escuridão. Mas na manhã de 25 de dezembro, algo maravilhoso acontece. O sol se move 1 grau para o norte, sinalizando que os dias vão começar a ficar mais longos novamente. A luz venceu as trevas. O sol nasceu de novo. É por isso que divindades solares em todo o mundo antigo celebravam seus aniversários exatamente neste dia. Jesus, o chamado Luz do Mundo, foi simplesmente encaixado nesse calendário cósmico para substituir os deuses anteriores.
e a lista de predecessores é longa. Considere Mitra, o deus persa do sol e da justiça, cujo culto era extremamente popular entre os soldados romanos exatamente na época em que o cristianismo estava se formando. Mitra nasceu em uma caverna ou gruta, assim como a tradição cristã primitiva descreve o nascimento de Jesus. A data do nascimento de Mitra, 25 de dezembro. Ele tinha 12 discípulos, que representavam os signos do zodíaco ao redor do sol. Ele realizava milagres e prometia a ressurreição aos seus seguidores. Se viajarmos para o Egito, encontramos a história de Osíris e Horus. Horus, o deus falcão, filho de Osíris, também nasceu no solstício de inverno. A imagem clássica da mitologia egípcia mostra a deusa Ísis segurando o bebê Horus no colo para amamentá-lo. Quando colocamos essa imagem ao lado das primeiras artes cristãs de Maria com o menino Jesus, a semelhança é total. Não foi apenas uma inspiração artística, foi uma transferência de identidade. O título de Ísis era Rainha do Céu e Mãe de Deus, títulos que foram transferidos intactos para Maria. Mas a conexão mais incômoda, aquela que explica os rituais que os judeus considerariam blasfemos, vem da Grécia. Dionísio, o deus do vinho. Dionísio era o filho de Zeus, o deus pai, e de uma mulher mortal, Sêmele. Ele era o único deus olímpico que morria e renascia anualmente com a colheita da uva. E qual era o seu milagre principal? Transformar água em vinho. No Evangelho de João, o primeiro milagre público de Jesus acontece em um casamento em Caná, onde ele transforma a água em vinho de alta qualidade. Isso não é apenas um truque de festa, é uma mensagem teológica para o mundo grego. O autor estava dizendo que Jesus é o novo e melhorado Dionísio. Enquanto Dionísio levava uma estação inteira para amadurecer a uva, Jesus faz isso instantaneamente. Isso nos leva ao ritual da Eucaristia, a Santa Ceia. Jesus diz: "Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna." Para um ouvido judeu, isso é repugnante. Mas para um iniciado nos mistérios dionisíacos, isso era familiar e reconfortante. O culto a Dionísio envolvia a teofagia, que significa literalmente comer Deus. Eles acreditavam que ao beber o vinho, que era o sangue do Deus, o Espírito Divino entrava neles. Eles se tornavam cheios de Deus, ou em grego, enteos, de onde vem a nossa palavra entusiasmo. Os autores dos evangelhos pegaram esse ritual pagão de comunhão mística e o colocaram na boca de um profeta judeu para torná-lo atraente para o público gentil do Império Romano. O que vemos aqui é a construção de um produto universal. Se você quisesse criar uma religião que unificasse o império, você não poderia vender apenas judaísmo estrito. Você precisava de um híbrido. Você pegava a ética e as profecias antigas dos judeus para dar credibilidade e peso histórico. Mas para a estrutura do culto e a mitologia, você usava o que já funcionava para gregos e romanos. Um deus solar que nasce no solstício, transforma água em vinho, morre sacrificado e ressuscita para garantir a imortalidade dos seus fiéis. Jesus, como apresentado nos evangelhos, é um espelho onde cada cultura do Mediterrâneo podia ver o reflexo do seu próprio Deus favorito, apenas com um nome novo. É uma síntese brilhante. Um sincretismo que permitiu ao cristianismo absorver seus concorrentes em vez de apenas lutar contra eles. No entanto, essa teoria da construção mitológica gradual tem uma falha cronológica fatal. Um obstáculo que deveria ser impossível de transpor. Estamos assumindo que os cristãos foram lentamente adicionando essas camadas pagãs ao longo de décadas. Mas quando olhamos para o autor mais antigo do Novo Testamento, o homem que escreveu antes de qualquer evangelho existir, encontramos um silêncio ainda mais estranho do que o dos historiadores romanos. Esse homem fundou o cristianismo, mas ao lermos suas cartas com atenção, parece que ele nunca ouviu falar de nada disso. Parece que ele não conhece o Jesus que acabou de ser construído. Isso cria um problema cronológico fatal e nos força a encarar o paradoxo de Paulo. Nossa investigação forense revelou que a biografia de Jesus é uma colcha de retalhos de mitos pagãos e profecias antigas.
mas um advogado de defesa apresentaria aqui uma prova que parece irrefutável. As cartas de Paulo. O apóstolo Paulo é o autor cristão mais antigo que existe. Ele escreveu suas epístolas nos anos 50 do primeiro século, 20 a 30 anos antes de qualquer evangelho ser redigido. Ele é a testemunha mais próxima dos eventos. Se Jesus foi um carpinteiro que andou sobre as águas e multiplicou pães, Paulo deveria saber disso melhor do que ninguém. No entanto, quando abrimos as cartas de Paulo esperando encontrar a memória fresca de quem conviveu com os discípulos originais, encontramos um vácuo ainda mais estranho do que o silêncio dos historiadores romanos. Paulo escreveu milhares de palavras sobre a importância de Cristo, mas ele parece não saber absolutamente nada sobre a vida de Jesus. Axioma analisou todas as 7 cartas autênticas de Paulo em busca de dados biográficos, e o resultado é 0. Paulo nunca menciona Maria ou José. Ele nunca menciona o nascimento em Belém. Ele não sabe que Jesus foi batizado por João Batista. Ele nunca cita uma única parábola, nem a do filho pródigo, nem a do bom samaritano. Ele não sabe nada sobre milagres. Em todas as suas páginas não há cegos vendo, aleijados andando ou Lázaro saindo do túmulo. Pense no absurdo disso. Paulo estava tentando convencer gregos céticos de que seu mestre era Deus. O argumento mais forte seria listar os milagres que dezenas de pessoas viram apenas 2 décadas antes. Mas ele se cala. Ele nem sequer menciona Pôncio Pilatos ou o julgamento em Jerusalém. Para Paulo, a crucificação não foi um evento político supervisionado por romanos, mas um evento cósmico orquestrado pelos arcontes deste século. Termo que na época se referia a demônios ou governantes espirituais, não a prefeitos de carne e osso. O Jesus de Paulo é uma entidade espiritual. Um ser de luz que desceu às esferas inferiores, foi morto por forças espirituais e ressuscitou. Ele diz explicitamente que não recebeu seu evangelho de nenhum homem, mas através de uma revelação direta. Ele não estava repassando a história de um rabino da Galileia, mas descrevendo uma visão mística. Quando ele fala de Tiago, o irmão do Senhor, a análise linguística sugere que ele usa irmão como título de uma ordem religiosa, da mesma forma que monges se chamam de irmãos sem terem o mesmo pai. A conclusão lógica é que, nos anos 50, a história do Jesus humano, o carpinteiro que faz milagres, simplesmente ainda não existia. Mas os defensores da história tradicional têm uma última cartada: a geografia. Eles dizem que podemos visitar a cidade dele. Nazaré é citada dezenas de vezes como a cidade natal de Jesus. Se a cidade existe, o homem existiu. Mas quando olhamos para os mapas e registros do primeiro século, Nazaré desaparece. O Antigo Testamento lista dezenas de cidades da região, mas nunca menciona Nazaré. O Talmud lista 63 cidades da Galileia, inclusive vilarejos minúsculos, mas ignora Nazaré. Flávio Josefo, o comandante militar que liderou a guerra exatamente naquela região e fortificou diversas aldeias vizinhas, descreve a área com detalhes militares precisos, mas nunca menciona Nazaré. A arqueologia confirma esse silêncio documental. Escavações realizadas no local venerado hoje como a Nazaré Bíblica, inclusive por padres franciscanos como Belarmino Bagatti, encontraram algo que destrói a narrativa evangélica. No extrato correspondente ao primeiro século, não havia ruas, não havia sinagogas e não havia casas de família. O que havia eram tumbas. A área era uma necrópole, um cemitério antigo usado pelos moradores da cidade vizinha de Jafa. Pela lei judaica rigorosa da época, a Halaká, é proibido construir uma cidade em cima de um cemitério, pois os mortos são impuros. Um judeu devoto como José jamais moraria com sua família entre túmulos. Além disso, o Evangelho de Lucas descreve Nazaré como uma cidade construída sobre um monte, com um precipício de onde tentaram jogar Jesus. A Nazaré atual fica em uma depressão geográfica, num vale, sem nenhum penhasco por perto. O autor de Lucas nunca esteve lá e descreveu uma cidade imaginária. Então, por que o nome Jesus de Nazaré ficou tão famoso? Mais uma vez,
A culpa é de um erro de tradução. Nos textos mais antigos, ele é chamado de Yeshua HaNotzri. A palavra hebraica Notzri não significa de Nazaré. Ela vem da raiz NTZR, que significa ramo ou guardião. Existem fortes indícios de que Nazareno era o nome de uma seita pré-cristã, os Guardiões da Aliança, ou talvez uma referência à profecia de que o Messias seria um ramo de Davi. Quando os evangelhos foram escritos em grego para um público romano, que não sabia nada da geografia da Palestina, os autores ouviram o título O Nazareno e assumiram erroneamente que era um gentílico, como dizer o nova-iorquino. Eles pensaram que, se ele era nazareno, tinha que vir de uma cidade chamada Nazaré. Como a cidade não existia, eles a criaram no papel. Séculos depois, quando os peregrinos começaram a chegar procurando os locais sagrados, a população local batizou uma aldeia qualquer perto das antigas tumbas para satisfazer a demanda turística e religiosa. Estamos diante de um cenário devastador para a historicidade. O primeiro autor, Paulo, não conhecia o homem terreno. A cidade natal do herói era um cemitério fantasma. Se o fundador não sabia a história e o cenário é falso, quem preencheu as páginas em branco entre o nascimento e a morte? Quem escreveu os diálogos, inventou os milagres e criou a narrativa que mudou o mundo? Vamos entrar na sala de redação, onde 4 escritores anônimos competiram entre si para criar a melhor versão dessa lenda. Você está no tribunal da história e o juiz chama 4 testemunhas principais para depor sobre a vida do homem mais famoso do mundo. Seus nomes são Mateus, Marcos, Lucas e João. Eles juram dizer a verdade e começam a falar. Logo nos primeiros minutos, qualquer detetive perceberia que algo está muito errado com esses depoimentos. Os 3 primeiros falam quase em uníssono, usando as mesmas frases, as mesmas pausas e cometendo até os mesmos erros gramaticais. Mas, de repente, um deles muda um detalhe crucial para fazer o réu parecer melhor, enquanto o 4º testemunha, João, conta uma história completamente diferente que não bate com nada do que os outros disseram. O veredito seria óbvio. Isso não é um testemunho ocular independente, é um conluio literário. Hoje vamos abrir a porta da sala de redação onde o cristianismo foi editado. Não estamos falando de inspiração divina, mas de tecnologia de texto, cortes, colagens e plágio. Quando submetemos os textos originais em grego à ferramenta Axioma, o algoritmo de detecção de plágio, o mesmo usado por universidades modernas, acende como uma árvore de Natal. O que descobrimos destrói o mito de que 4 homens viram as mesmas coisas de ângulos diferentes. Existe uma dependência clara e matemática entre os textos. No centro de tudo está o Evangelho de Marcos. Ele é o mais curto, o mais rústico e tem o grego mais pobre, sendo comprovadamente o primeiro a ser escrito. Marcos serviu como o rascunho original, a espinha dorsal da narrativa. Os números são incontestáveis. O texto de Marcos tem 661 versículos. O Evangelho de Mateus, que veio depois, copiou quase 600 desses versículos. Isso significa que 90% de Mateus é apenas Marcos reescrito. Lucas fez o mesmo, copiando 350 versículos diretamente da mesma fonte. Por que uma testemunha ocular faria isso? Se Mateus fosse mesmo um apóstolo que viveu com Jesus por 3 anos, por que ele precisaria copiar a história de Marcos, que nunca foi apóstolo e nem conheceu Jesus? Seria como se você escrevesse sua autobiografia copiando o livro de um estranho que ouviu falar de você. Mateus não viu nada. Ele era um editor de texto sentado em uma biblioteca com o rolo de Marcos aberto na mesa, decidindo o que manter e o que mudar. E as mudanças que ele fez não foram aleatórias, foram jogadas de marketing e relações públicas. Em Marcos, Jesus é muito humano e limitado. Há uma cena onde diz que Jesus não podia fazer milagres em sua terra natal por causa da incredulidade do povo. A frase exata é: não podia fazer ali nenhum milagre. Isso incomodou Mateus, pois um Deus que não consegue fazer algo parece fraco. Então, ao copiar essa parte,
Ele alterou o texto para dizer que Jesus não fez ali muitos milagres. A diferença é brutal. De não podia para não quis. Mateus limpou a imagem do herói para torná-lo onipotente. O problema maior surge quando tentamos entender o início dessa vida. O evangelho original, Marcos, não tem história de nascimento. Ele começa com Jesus adulto sendo batizado. Para a igreja que crescia, isso era perigoso, pois sugeria que Jesus só se tornou divino no batismo, uma ideia chamada de adocionismo. Era preciso provar que ele já era Deus desde o berço. Então Mateus e Lucas decidiram escrever, cada um por conta própria, uma prequela para a história. O resultado é desastroso. As duas histórias de nascimento se anulam mutuamente. Ambos tentam traçar a genealogia de Jesus até o rei Davi para cumprir profecias, mas os caminhos que escolhem são incompatíveis. Mateus diz que o avô de Jesus se chamava Jacó. Lucas diz que o avô se chamava Eli. Mateus conta 28 gerações de Davi até Jesus. Lucas conta 41 gerações. Existe uma diferença de 400 anos entre as duas árvores genealógicas para a mesma pessoa. E aqui encontramos a falha lógica mais gritante de todas. Ambos os autores gastam tintas e papiros para provar que José, o pai terreno, descende de Davi. Mas, ao mesmo tempo, ambos afirmam que José não é o pai biológico, pois Jesus nasceu de uma virgem. Se José não contribuiu com o sangue, sua genealogia real é irrelevante para o menino. Eles tentaram costurar o mito judaico do filho de Davi com o mito pagão do filho da virgem e criaram um absurdo genético. A confusão continua na cronologia política. Mateus diz que Jesus nasceu no tempo do rei Herodes, que morreu no ano 4 a.C. Lucas diz que Jesus nasceu durante o censo de Quirino, que aconteceu no ano 6 depois de Cristo. Existe um buraco de 10 anos entre essas duas datas. É impossível nascer nos dois períodos ao mesmo tempo. Para justificar a viagem de Nazaré a Belém, Lucas inventou um censo mundial onde cada pessoa deveria voltar à cidade de seus ancestrais de 1000 anos atrás. Pense na logística disso. Se o imperador romano ordenasse hoje que todos voltassem à cidade de seus tataravôs para se registrar, o mundo pararia. Roma era prática e cobrava impostos onde as pessoas moravam e trabalhavam. Esse censo global nunca existiu nos registros imperiais. Foi um dispositivo literário desajeitado para mover a personagem grávida para o local exigido pela profecia. Por fim, temos João, o quarto autor, escrevendo muito depois, nos anos 90 ou 100. O Jesus de João é irreconhecível. Ele não conta parábolas simples sobre ovelhas e sementes. Ele faz longos discursos filosóficos sobre luz e trevas, soando como um professor grego. João chega a mudar o dia da morte de Jesus. Nos outros 3 livros, Jesus morre depois da Páscoa. Em João, ele morre no momento exato em que os cordeiros pascais estão sendo sacrificados no templo. João alterou a hora do óbito no relatório policial para criar uma metáfora teológica perfeita do Cordeiro de Deus. Quem eram esses escritores que manipulavam a história com tanta liberdade? Certamente não eram pescadores analfabetos da Galileia. A análise de estilo mostra que eram intelectuais de alta cultura, escrevendo em grego sofisticado, provavelmente vivendo em grandes centros urbanos como Antioquia ou Roma. Eles não estavam registrando fatos, estavam construindo uma lenda, mas a pergunta que paira no ar é ainda mais sombria do que a fraude literária. Por que eles criaram um Messias tão conveniente para o Império Romano? Por que, em meio a uma guerra sangrenta contra a ocupação, eles escreveram sobre um líder judeu que mandava pagar impostos a César e amar os soldados inimigos? Isso não soa como religião, soa como propaganda de guerra, e os rastros dessa operação nos levam direto ao palácio do imperador. Em qualquer cena de crime onde as evidências foram adulteradas e as testemunhas mentem, o investigador experiente faz apenas uma pergunta fundamental para desvendar o caso. Cui bono? A quem isso beneficia? Já provamos que a biografia de Jesus é uma construção artificial feita de pedaços de textos antigos. Mas quem encomendou essa construção?
Quem no primeiro século tinha o poder, o dinheiro e a motivação para criar e espalhar a história de um Messias judeu que prega o amor aos inimigos e o pagamento de impostos? A resposta convencional seria dizer que foram os próprios judeus. Mas isso não faz sentido histórico. A Judéia do primeiro século era um barril de pólvora. O povo estava sendo esmagado por impostos romanos e brutalidade militar. O que os judeus esperavam desesperadamente não era um professor de moral pacifista. Era um leão de Judá, um guerreiro santo que empunharia a espada, degolaria as águias romanas e restauraria o reino de Israel à força. Para um patriota judeu daquela época, um homem que diz para dar a outra face a um soldado romano ou que afirma que seu reino não é deste mundo, seria considerado um traidor, um colaborador do inimigo. Então, se o Jesus dos evangelhos não servia aos interesses da resistência judaica, a quem ele servia? A resposta sombria é que ele era o Messias perfeito para Roma. Para entender isso, precisamos olhar para a Guerra Judaica que explodiu no ano 66. Foi um conflito brutal, onde fanáticos religiosos, os zelotes e sicários massacraram guarnições romanas inteiras. O império precisava de uma solução que fosse além da força militar. Eles precisavam de uma arma psicológica para neutralizar o fanatismo religioso que alimentava a rebelião. E é aqui que entra a figura sombria de Flávio Joséfo. Joséfo era um general judeu que lutava contra Roma, mas que mudou de lado no meio da guerra. Ele se tornou o historiador da corte da dinastia Flávia, a família dos imperadores Vespasiano e Tito, que esmagaram a revolta. Joséfo escreveu que as antigas profecias judaicas sobre um governante do mundo saindo da Judéia não se referiam a um Messias judeu, mas ao próprio imperador Vespasiano. Ao analisarmos os textos da Guerra de Joséfo em paralelo com os evangelhos, usando a axioma, encontramos uma sincronia que os estudiosos chamam de tipologia romana. A campanha militar de Tito Flávio para destruir Jerusalém segue o mesmo roteiro geográfico do ministério de Jesus. Ambos começam na Galileia, ambos reúnem seguidores, ambos descem para Jerusalém e ambos preveem a destruição do templo. Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra, e Tito é quem faz isso acontecer literalmente. É como se o evangelho fosse uma sátira, ou uma versão espiritualizada da campanha militar romana, escrita para convencer os judeus de que Deus estava do lado de Roma. A mensagem subliminar dos evangelhos é clara e politicamente conveniente. Ela diz que os judeus perderam a guerra e tiveram seu templo destruído porque rejeitaram o Messias da paz que Deus enviou. Esse Messias mandava obedecer a César. Portanto, obedecer a Roma é obedecer a Deus. Isso não é teologia, é propaganda de pacificação. A operação foi um sucesso absoluto. O judaísmo guerreiro foi aniquilado e substituído por uma versão do judaísmo que era inofensiva para o império. Mas a história é escrita pelos vencedores, e a versão romana, que chamamos de cristianismo canônico, não foi a única. Durante séculos suspeitamos que havia outras histórias, outras versões de Jesus que foram silenciadas. Em 1945, essa suspeita se confirmou quando um camponês no Egito, na região de Nag Hammadi, encontrou um jarro de barro selado enterrado na areia. Dentro dele estava a Biblioteca dos Perdedores, os textos gnósticos que a Igreja tentou queimar. Esses documentos, como o Evangelho de Tomé e o Evangelho de Filipe, nos mostram um cristianismo radicalmente diferente. O Jesus desses textos não é um salvador que morre pelos pecados do mundo. Ele não exige fé cega, nem dízimos, nem bispos. Ele é um mestre de sabedoria que ensina que o reino de Deus não é uma instituição futura, mas um estado de consciência presente. No Evangelho de Tomé, Jesus diz que se você tirar um pedaço de madeira, ele está lá. E se levantar uma pedra, você o encontrará. Ele diz que o divino está dentro de cada pessoa. Essa ideia era perigosa demais para o Estado. Se Deus está dentro de você, você não precisa de um padre para intermediar sua salvação. E você não precisa de um imperador para lhe dizer o que é verdade. O
O gnosticismo era uma religião de liberdade individual e autoconhecimento. A versão que entrou para a Bíblia, a versão de Mateus, Marcos, Lucas e João, foi escolhida porque era uma ferramenta de controle eficiente. Ela estabelecia uma hierarquia clara onde Deus está no céu. O imperador e o bispo estão na terra, e você, o pecador, está embaixo, devendo obediência e dinheiro. A versão gnóstica, que incluía as mulheres como líderes e venerava Maria Madalena como a apóstola dos apóstolos, foi declarada heresia. Os gnósticos foram caçados, seus livros foram queimados e a figura de Madalena foi difamada, transformada de líder intelectual em prostituta arrependida. O sistema não podia tolerar a ideia de que a salvação vem do conhecimento interior. Eles precisavam de um sistema onde a salvação fosse um produto vendido pela instituição. O Jesus que sobreviveu não foi o libertador de mentes, foi o funcionário do mês do Império Romano. Mas para que essa nova religião estatal funcionasse perfeitamente, ela precisava de uma unificação final. Não bastava ter os textos certos. Era preciso ter um dogma inquestionável. Era preciso transformar o profeta camponês, ou o mito literário, no próprio Deus encarnado, coigual ao Criador do universo. Essa transformação final não aconteceu na cruz, nem no túmulo vazio. Ela aconteceu em uma sala de reuniões luxuosa 300 anos depois. Estamos no ano 325 depois de Cristo. O local é o palácio de verão do imperador, na cidade de Niceia. O ar está pesado, quente e carregado de tensão política. 318 bispos, vindos de todos os cantos do mundo romano, estão sentados em um salão luxuoso. Eles não estão ali apenas para orar ou debater as escrituras sagradas. Eles foram convocados para uma reunião de emergência pelo homem mais poderoso da terra, o imperador Constantino. O objetivo daquele encontro não era descobrir a verdade divina, mas votar nela. Até aquele momento, o cristianismo era uma colcha de retalhos de crenças diferentes, muitas vezes contraditórias. Havia bispos que seguiam um presbítero chamado Ário, um homem lógico que defendia uma ideia simples. Se Jesus é o Filho de Deus, então houve um tempo em que ele não existia. O Pai deve ser mais velho que o Filho. Portanto, Jesus era uma criação divina, suprema, mas não era o próprio Deus eterno. Do outro lado do salão estava o grupo de Atanásio, que insistia que pai e filho eram a mesma substância, coeternos e iguais em poder. A briga entre essas duas facções estava dividindo o império, causando tumultos nas ruas de Alexandria e enfraquecendo a autoridade de Roma. Constantino, que adorava o sol invicto e via Jesus apenas como mais uma divindade solar útil para unificar seus súditos, perdeu a paciência. Ele precisava de ordem. Ele precisava de um Deus único para um império único. O imperador, sentado em um trono de ouro e vestindo púrpura, interveio. Ele não usou a Bíblia para resolver a questão. Usou a política. Ele sugeriu ou ordenou a inclusão de uma palavra grega no credo, homoousios, que significa da mesma substância. Esse termo não existia nas Escrituras. Era um termo filosófico. Sob o olhar ameaçador do imperador, que tinha o poder de exilar ou executar qualquer um ali, a maioria levantou a mão. Foi assim, através de uma votação política e pressão imperial, que Jesus de Nazaré foi oficialmente promovido ao cargo de Deus Todo-Poderoso. Os arianos que se recusaram a assinar foram banidos, seus livros foram queimados e a história foi reescrita. A partir de Niceia, Jesus deixou de ser o profeta dos pobres ou o mestre da sabedoria interior. Ele vestiu a toga imperial. O símbolo da cruz, que antes representava o sofrimento dos oprimidos, foi fundido com a espada romana. O lema se tornou In hoc signo vinces. Com este sinal vencerás. O cristianismo se tornou a religião estatal, o cimento ideológico que manteria a Europa unida pelos próximos milênios. Agora que desmontamos a máquina peça por peça, precisamos entender por que ela funcionou tão bem. Por que, entre tantos deuses, profetas e mistérios da antiguidade, foi essa versão específica que conquistou a mente humana?
Por que não rezamos hoje para Mitra ou para o sábio Apolônio de Tiana, que também curava doentes no primeiro século? A Axioma processou terabytes de dados culturais e psicológicos para responder a essa pergunta final. A conclusão é que os construtores do cristianismo, conscientemente ou não, descobriram uma falha na segurança emocional da humanidade. Um anseio profundo que nenhum outro deus havia preenchido. Os deuses antigos, como Zeus ou Apolo, eram perfeitos, belos e distantes. Eles viviam no topo do Olimpo, bebendo néctar, indiferentes às dores dos mortais. Eles não sabiam o que era ter fome, sentir dor ou medo da morte. Mas a vida do homem comum na antiguidade era feita de sofrimento, doença, escravidão e morte prematura. Um Deus perfeito não servia de consolo para uma humanidade quebrada. O golpe de mestre do cristianismo foi criar um Deus que sangra. Eles apresentaram ao mundo a imagem de um Deus que desceu à lama, que foi humilhado, torturado e morto. Isso criou uma conexão empática instantânea e indestrutível. Quando um escravo olhava para a cruz, ele não via um juiz distante. Ele via alguém que entendia sua dor porque havia passado por algo pior. Essa foi a maior campanha de marketing da história. Vender a esperança de que o sofrimento não é inútil, mas um caminho para a glória. Eles venderam a ideia de que a morte não é o fim, mas apenas um intervalo antes da justiça final. Jesus Cristo, portanto, não é uma fraude no sentido criminal. Ele é a maior obra de arte coletiva já produzida pela espécie humana. Ele é um personagem literário construído com o DNA dos profetas judeus, que sonhavam com justiça social. Sua estrutura óssea foi feita com a hierarquia e a lei romana. Sua mente foi preenchida com a filosofia grega do logos e da alma imortal. E seu coração foi roubado dos mistérios egípcios de Osíris, o deus que morre e ressuscita para garantir a vida eterna. Ele é um espelho gigantesco. Há 2000 anos, a humanidade olha para esse espelho e jura que vê um carpinteiro da Galileia. Mas, na verdade, estamos vendo a nós mesmos. Vemos nossos medos mais profundos, nossa crueldade, nossa esperança irracional e nossa necessidade desesperada de sermos amados por algo maior que nós. Essa conclusão pode parecer fria e desoladora para alguns. Descobrir que o céu está vazio e que as histórias foram escritas por homens pode gerar uma sensação de orfandade cósmica. Mas há uma liberdade extraordinária nessa verdade. Se fomos nós que inventamos Deus, se fomos nós que escrevemos as palavras de amor e perdão atribuídas a Ele, então essa bondade e essa sabedoria não vieram de fora. Elas vieram de dentro de nós. Não precisamos esperar que um Salvador desça das nuvens para consertar o mundo, porque ele nunca subiu lá. A responsabilidade pela justiça, pela paz e pelo amor ao próximo é inteiramente nossa. Nós somos os autores do nosso próprio Evangelho. A história de Jesus é a prova definitiva da capacidade humana de criar luz no meio da escuridão. O mito serviu ao seu propósito de nos guiar quando éramos crianças espirituais, precisando de histórias de ninar para não temer o escuro. Mas agora acendemos a luz. Vimos as engrenagens, os papéis e os homens por trás da cortina. O mistério foi resolvido, mas a maravilha permanece. A capacidade humana de sonhar com o divino é o verdadeiro milagre. Agora, sabendo como o truque foi feito, cabe a você decidir o que fazer com ele. Você pode continuar adorando o espelho ou pode começar a confiar na imagem que ele reflete. Você mesmo, o único verdadeiro criador do seu destino. Se você gostou dessa investigação, sua inscrição, qualquer valor de doação para a conta no comentário fixado ou se tornar membro do canal nos ajuda a expandir o projeto Axioma. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto do vídeo nos comentários e sua sugestão de próximo tema a ser abordado. Nos conte de qual cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.